Então sejam bem-vindos a mais uma reunião. Nós vamos entregar a reunião nas mãos de Deus, amém? Obrigado, Pai, por esta reunião, Senhor. Entregamos esta reunião nas Tuas mãos e todos aqueles que nos veem. Abençoamos as suas vidas e acreditamos que eles são transformados por Ti, Senhor, pela Tua vontade, pelo Teu grande amor. No nome de Jesus. Amém. Então, muito boa tarde a quem está presente e a quem está em casa, amém? Então vamos louvar a Deus. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Alegrei-me quando me disseram: subamos até à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: subamos até à casa de Deus. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: subamos até à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: subamos até à casa de Deus. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Aí agora estamos todos preparados em nome de Jesus. E então vamos cantar uma canção que Deus gosta muito também em nome de Jesus, que é Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai a meus pés. Glória ao Senhor dos exércitos. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai a meus pés. Glória ao Senhor dos exércitos. Glória ao Senhor dos exércitos. Tanto seja quais sejam as batalhas, é Deus que nos prepara sempre. Em nome de Jesus, e nós temos de ser fortes, queira o inimigo nos mandar abaixo, mas não manda em nome de Jesus, porque Jesus é maior do que o inimigo. E então agora vamos sentar um bocadinho e vamos pegar nas nossas Bíblias e vamos ler a palavra de Deus.
e vamos abrir em 1 Coríntios 13, 4 a 10. 1 Coríntios 13, 4 a 10. Porque o amor do Senhor é muito grande, então nós agora vamos ler o amor do Senhor para todos e até mesmo para os nossos inimigos, em nome de Jesus, que a gente os abençoa também. Então diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não há ciúme, nem ufana, nem se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se desespera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, porém, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, Deus é maior do que aquilo tudo que a gente passa em nome de Jesus. E vamos superar tudo e vamos abençoar os amigos, os inimigos, aqueles que estão connosco também, seja na igreja, seja fora da igreja, em nome de Jesus. E agora vamos cantar uma música para o irmão, vamos louvar a Deus, uma música para o irmão do lado, para o irmão de trás, para o irmão da frente, para aquele que está lá ao fundo, que a gente vê lá ao fundo, mas pode dar um glória a Deus para o irmão, um beijinho assim para todos também. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. E podemos dar a mão ao irmão do lado, para a gente ver que o irmão está vivo em nome de Jesus e que está aí todo alegre e todo contente. Então vamos lá continuar a louvar. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Amém. E agora vamos dar um beijinho ao irmão do lado, enquanto a gente continua a louvar outra canção de amor para os irmãos. A graça do reino de Deus é para mim e para ti. Minha vida foi criada em Deus para abençoar-te a ti. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. São um vaso para te amar e abençoar. Sou um vaso para te amar e abençoar. O amor do reino de Deus é para mim e para ti. Minha vida foi criada em Deus para abençoar-te a ti. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificará. Sou um vaso para te amar e abençoar. Sou um vaso para te amar e abençoar.
Amém? Um beijinho lá para casa. Amém? Quem nos está a ver também, não é só para aqui os melos, é também para lá para casa. Amém? Então agora vamos fechar os nossos olhinhos e dar toda a honra e glória para Deus. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui, e estamos nós aqui. Magnifiquemos ao Senhor, demos glória ao nosso Salvador. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Magnifiquemos ao Senhor, demos glória ao nosso Salvador. Magnificar o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Eu contarei as tuas maravilhas, eu louvarei teu nome. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Eu contarei as tuas maravilhas, eu louvarei teu nome. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Eu contarei as tuas maravilhas, eu louvarei teu nome. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Eu contarei as tuas maravilhas, eu louvarei teu nome. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Eu contarei as tuas maravilhas, eu louvarei teu nome. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Eu contarei as tuas maravilhas, eu louvarei teu nome. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia, aleluia. Mais e mais te amo, Senhor, mais e mais e com mais fervor. Mais e mais me ajudas, Senhor, mais e mais para ti o louvor. Mais e mais te amo, Senhor, mais e com mais fervor. Mais e mais me ajudas, Senhor, mais e mais para ti o louvor. Mais e mais vitórias sem fim, mais e mais tu cuidas de mim. Mais e mais me amo, Senhor, mais e mais para ti o louvor. Mais e mais te amo, Senhor, mais e com mais fervor.
mais e mais me ajudas, Senhor, mais e mais, mais e mais, para ti eu louvo, mais e mais vitórias sem fim, mais e mais tu cuidas de mim, mais e mais te amo, Senhor, mais e mais, mais e mais, para ti eu louvo, mais e mais te amo, Senhor, mais e com mais fervor, mais e mais me ajudas, Senhor, mais e mais, mais e mais, para ti eu louvo. Por tudo que fizeste, obrigado, por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Amém? Vou chamar o pastor Mário Nóbrega. Vamos sentar, amém. Glória a Deus. Então, muito boa tarde. Já vi a todos, mas pronto. Aqueles que não vi lá em casa, boa tarde. Vamos falar sobre Guiados por Ti. O título é Guiados por Ti. Quantas vezes eu tenho ouvido a mesma coisa que pessoas têm dito: eu gostava de ouvir a Deus, eu gostava de ter a direção de Deus. Eu lhes digo que está tudo nas mãos dela. Tudo nas mãos da própria pessoa. A pessoa que tem que entender que tudo o que fazemos é por fé. Todas as pessoas têm que entender o que fazemos é por fé. Nós aceitamos Jesus por fé, nós recebemos o batismo no Espírito Santo por fé, nós servimos por fé. Tudo o que fazemos é acreditando que Deus opera em nós, poderosamente. Amém? E para provar tudo isto que eu vos estou a dizer, vamos começar por abrir em Mateus 16, 19. Perdão. Mateus 16, 19.
Jesus, apesar de estar aqui a falar para Pedro, eu estava a falar para cada um de nós. Estava a dizer que sobre nós edificaria uma igreja. E diz agora aqui: eu te darei as chaves do reino, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Com isto, o que é que Jesus pôs? Tudo, literalmente, na nossa mão. O que tu disseres, ligando na terra, será ligado no céu. O que tu disseres, desligando na terra, será desligado no céu. A nossa decisão. Jesus não se vai pôr na nossa decisão. Se nós dissemos que algo é preto para nós, será preto para nós. Se dissemos que é branco para nós. Pode não ser para os outros, mas para nós é. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, mas o que é que isso quer dizer em relação à lição de hoje? Que tem que haver uma decisão nossa de querer receber de Deus a direção. E isto não vai acontecer, nós decidimos, estalamos os dedos e já está a acontecer. Porque a própria palavra diz que não é assim. Então, eu agora vou-vos ler, ou vou-vos pedir para abrir noutro versículo. Em Hebreus, dez, 36. Hebreus 10, 36. Novo Testamento. Hebreus 10, 36. Então o que é que diz aqui? Porque necessitais de paciência para que depois, haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós devemos perseverar naquilo que queremos receber. Devemos esperar com fé, acreditar com fé e esperar receber aquilo que pedimos. E só assim receberemos. Mas temos que, neste período, ter paciência acreditando em Deus, que aquilo que pedimos já temos no nome de Jesus. E isto funciona para tudo. Para tudo. Inclusive para ser guiado pelo Espírito de Deus. E agora eu gostaria-vos, depois desta pequena introdução, eu gostaria-vos de que vocês fossem abrir em João 13, 14. João 13, 14. Oh, glória. João 3, 14. João 3, 14. Não, foi o que eu disse. 13. Peço perdão. Eu é que me enganei em mim próprio. João 13, 14. Já todos abriram? Mas está mal. Porque não é isso que eu quero. É João 16, 13 a 14. João 16, 13 a 14. Aqui já estamos. João 16, 13 a 14. E agora aqui, antes de lermos,
entendam uma coisa. O que é que aconteceu aqui? Jesus estava a falar para os discípulos e estava a dizer que ele teria que ir embora. E que, porque ele indo embora, ele enviaria alguém a nosso favor. Esta é uma promessa que nós temos de Jesus para nós. Uma promessa de Deus para nós. E agora vamos ler, vamos aqui. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas falará de tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, agora olhem lá para mim, se faz favor. Então, temos aqui uma promessa que Jesus diz para nós que nos vai guiar, vai mandar um Consolador, o Espírito Santo, e Ele nos vai guiar. Então, nós devemos desejar isso. Nós não devemos desejar ouvir vozes, nós devemos desejar, ouça, vamos ver, ao longo dos vários versículos que eu vou ler, vamos ler como é a direção do Espírito. Mas eu vou dizer isto várias vezes, mas nós temos que entender bem isto. Ser guiado pelo Espírito de Deus não traz em nenhuma altura opressão, em nenhuma altura medo, em nenhuma altura traz... ficamos contristados com tudo o que estamos a ouvir. Não, isso é impossível, isso não tem nada a ver com Deus. A palavra de Deus diz que em paz sereis guiados. E nós já vamos ver isso mais à frente. Sempre, sempre tem de ser em paz. Só a voz de Deus ou a direção de Deus, o guiar de Deus é calma. A voz de Deus é tão mansa e tão suave que se nós estivermos atarefados com os nossos próprios pensamentos, perdemos a direção divina. Por isso, se calhar, é que muitos têm perdido. Nós não podemos estar a ouvir a voz de Deus e estar atarefados com qualquer coisa. Isso pode acontecer quando o seu espírito já está treinado a ouvir. Mas quando não está treinado a ouvir, você tem que estar quieto, você tem que estar sossegado, tem que ter os seus pensamentos parados. Porque senão, não vai funcionar. A direção de Deus é dada, não é para alguns, porque não é essa a promessa que nós vemos. A promessa que nós vemos é para todos. Então, desejar ser guiado por Deus tem que haver uma decisão da nossa parte. Eu lembro-me de que quando eu comecei a orar, de quando entrei para a igreja, eu orava e quando acabava de orar eu fazia a mesma oração que Saúl fez. Embora não era oração, ele falava diretamente para Deus porque estava a começar a ouvir a voz de Deus e ele ficava quieto e dizia, fala que o teu servo ouve. E eu fazia exatamente o mesmo. Eu acabava a minha oração e eu dizia assim, Senhor, fala que o teu servo ouve. E ficava quieto. Não fazia nada, não dizia nada. Ficava quieto durante um tempo. Nós não podemos orar. Orar não é um monólogo, o que é que eu quero dizer? Não é só uma pessoa a falar. Orar é uma comunicação nossa para com Deus. E o que acontece quando nós oramos é que devemos receber direção espiritual. Devemos ser guiados por Deus. Nessa oração que fazemos, estamos a buscar de Deus a revelação que Ele nos quer dar. Às vezes não nos quer dar nada, às vezes não nos quer dizer nada, outras vezes quer nos dizer. Mas eu acredito que da parte de Deus, que Ele tem muito para falar para si. Muito mesmo. Normalmente as pessoas dizem, sim, ouvir da parte de Deus é muito bom e glória a Deus que é. E eu sei que é. Mas também traz muita responsabilidade. Porque se você ouviu alguma coisa da parte de Deus que tem que fazer, você tem que fazer.
custe o que custar. E é aqui a parte onde às vezes se torna mais difícil. Agora, nós temos que entender que tem que ser em paz. Eu vou-vos ler esses versículos, são alguns, mas eu quero que vocês entendam primeiro que tem que ser em paz. Porque eu já vi pessoas receberem direção que não era de Deus, e era um tormento. A pessoa vivia num tormento e dizia que era a voz de Deus. Isso é impossível. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus é um perfeito cavalheiro. E quando eu digo um perfeito cavalheiro, é que se você estiver nos seus pensamentos e não estiver quieto para com Deus, Ele não vai fazer nada. Muito mais se você está a principiar, está no começo de ouvir a direção divina, você não vai conseguir ouvir. E Ele, principalmente, não vai interpor. E também tem de haver da sua parte a permissão disso. Senhor, revela-te a mim. Senhor, fala que o teu servo ouve. Tem que haver permissão da nossa parte, para que Deus possa começar a operar em nós. Eu muitas das vezes, em reuniões onde eu participo, quando estou a orar em línguas, onde muitas das vezes vem a maior revelação. Eu não sou até hoje, muito dado a sonhos, nunca fui. Sonhei e vamos lá ver, eu posso sonhar, mas quando eu acordo eu não entendo nada do que eu estive a sonhar, agarro aquilo tudo e mando fora. Se eu sonho alguma coisa que é prejudicial, eu devo agarrar, quando acordar, devo orar e quebrar tudo aquilo que eu vi de mal. Eu estou a dizer que eu não sonho, não quer dizer que isso aconteça com todos, porque a promessa de Deus é a direção para nós, mas Ele se vai revelar a nós. Como? Pode ser por sonhos, pode ser por visões, pode ser por alguém que fala connosco, não importa quem seja. Eu já recebi revelações de alguém e por essa pessoa Deus falou para mim e, no entanto, nem cristão era. Era bem do mundo. Pode ser através da vossa mansa e suave. E esta direção de Deus vem para nós, porque Ele promete isso. Porquê? Porque não tem lógica se não for assim. Eu vou-vos explicar. Se nós pensarmos no exército, tem de haver cadeias de comando. O que eu quero dizer isso é que existe uma hierarquia dentro do exército, dentro da tropa, que faz com que haja direção vinda de cima. Portanto, por assim dizer, o general toma as decisões e transmite para as suas cadeias de comando as decisões que tomou. E por sua vez, vai dando direção até chegar às cadeias mais baixas, que são os soldados. Só assim, todo o comando, toda a tropa, sabe o que há de fazer. E nem todos sabem o mesmo. É importante nós entendermos isto. Nem todos sabem o mesmo. Porque se a uns foi dada uma tarefa para fazer uma determinada coisa, eles só sabem dessa determinada coisa. Eles só sabem, no caso de uma tropa, que tem de atacar uma determinada sítio, determinado local, outros têm que ir para outro local, eles sabem do outro local estes, e estes sabem deste local. Para connosco é a mesma coisa. Deus dá a revelação que para nós é precisa. Agora, vejam bem uma coisa. Nós não vamos ficar a saber algo sobre as outras pessoas. Deus nos vai dar revelação da nossa própria vida. Pode-nos avisar até de coisas que podem acontecer a nós se nós tomarmos determinada ação ou determinada coisa. Se nós não orarmos,
Deus muitas vezes pode nos mostrar uma coisa que pode vir a acontecer, ou que nós estamos a começar a sentir que vai acontecer, e nós temos que começar a orar para que isso não aconteça, para que o mal não aconteça. Se é algo de bem, você deve falar o algo de bem que vai acontecer. Mas se você sabe alguma coisa, o que eu quero dizer com isto é que muitas das vezes a vontade de Deus e a direção de Deus vem de uma certeza interior que nós sabemos que é isso que vai acontecer. Muitas das vezes não gostamos disso, mas sabemos que é isso que vai acontecer. Essa certeza interior é dada por Deus, é guiado por Deus. Portanto, em suma, o que é que eu estou a dizer? Que tudo à direção de Deus é em paz. Sem paz é impossível. Eu, na direção que eu tenho recebido de Deus, a maioria das vezes, já vos disse, que é quando estou a orar em línguas, quando estou na igreja a orar em línguas, quando estou a orar em línguas sozinho. Fora isso, aconteceu-me algumas circunstâncias em que realmente o que eu ia fazer iria prejudicar muito a mim, ou iria prejudicar tudo o que Deus queria para o movimento dele, na minha vida, para o meu ministério. E então ele aí assim falou para mim, dizendo para eu parar o que eu gostava a fazer. Mas não é a forma normal de Deus falar. Agora temos que entender, eu, por exemplo, se sei alguma coisa que eu tenho que fazer, se eu sinto alguma coisa, eu espero sempre de Deus a confirmação outra vez. O que é que quer dizer? Mais outra vez. Que não seja só uma vez a direção. Por assim dizer, se eu estivesse na tropa, e isto acontece na tropa, muito, quando as mensagens são transmitidas por rádio, pede-se confirmação da ordem recebida. Eu faço o mesmo, esperando direção divina para determinada coisa e espero receber mais uma vez a direção divina outra vez. Porquê? Porque pode estar envolvido uma vontade minha e eu não quero isso. Se, por exemplo, a direção de Deus que veio para a minha vida é algo que eu não me apetecia fazer, é algo que eu não gostava de fazer, eu então percebo que é de Deus. Mas se a direção divina tem alguma coisa a ver com também uma coisa que eu gostava de fazer, então aí eu muitas das vezes, e eu quase sempre faço isso, espero para buscar a certeza de Deus. Porque está envolvida a minha vontade também. É uma coisa que eu também quero fazer. E então eu tenho que ter a certeza se não é a minha vontade própria, se é a vontade de Deus também. Isto é muito importante. Isto vai poupar a toda a gente muitos dissabores. O que é que eu quero dizer com isto? Vai evitar que na sua vida haja alguns problemas. Porque o que está aqui escrito é, vamos voltar a ler outra vez, João 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, está a falar sobre o Espírito Santo sobre nós, e ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade, o que é a verdade? Vos guiará, inclusive, na palavra de Deus. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido a quem? Mas no versículo a seguir, nós vamos ver que confirma o que está no versículo acima. No versículo 14 diz, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Meu quem? Jesus. Há de receber o que é de Jesus. Vamos voltar outra vez ao versículo acima, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de Jesus, Deus Pai. E vos anunciará o que há de vir. A direção de Deus, o ser guiado por Deus, nos vai evitar, mais à frente, algumas coisas que possamos fazer de errado. Às vezes é um negócio errado. Às vezes é uma decisão errada. Comprar este ou aquele objeto. Fazer esta ou aquela viagem. Deus vai evitar.
Ou você sabe que tem que ir a um determinado lugar. Esta é a direção divina. Que você e toda a gente que tenha Cristo, tenha aceitado Jesus no coração, tenha aceitado ou recebido o batismo no Espírito Santo, ora em línguas, esta direção é para si. É para todos. E nós temos, não é só dada a pessoas especiais, por assim dizer. Porque para Deus não há pessoas especiais. Há pessoas que fazem o trabalho dele e a vontade dele sobre a terra. Porque a própria palavra diz, se algum de vós se é maior, torne-se o menor. E aquele que for o menor, torne-se o maior. Portanto, eu estou-vos, por assim dizer, a aguçar o apetite. Não é? Quando nós falamos de uma determinada comida que é muito boa, nós começamos a dizer, ei pá, ela é tão boa, é pá, é mesmo boa, é. Depois tem aquele ingrediente, tem um outro ingrediente, tem o outro e tal. Da mesma forma, eu estou-vos a aguçar o apetite em relação ao Espírito de Deus, à direção divina. Há muita coisa que pode ser evitada na sua vida, muitos problemas, se você buscar esta direção divina. Há muitas coisas que podem estar preparadas para lhe acontecer assim, podem ser evitadas se você buscar esta direção divina. Agora, há coisas que você vai ter que entender. Esta direção divina não vai só ajudar a saber as coisas futuras e evitar problemas para si, mas também lhe vai mostrar os problemas que há em si. O que é que eu quero dizer isso? A direção divina vos vai mostrar alguma coisa de errado que você fez. O Espírito Santo lhe vai tocar e mostrar que errou naquele ou no outro assunto. E você tem que entender isto, receber, e imediatamente ao receber, fazer como Davi fazia. Quando recebeu e o profeta lhe falou do erro dele, ele pediu perdão a Deus imediatamente. Da mesma forma você o deve fazer, pedir perdão a Deus e pedir ajuda a Deus para não voltar a fazer o mesmo. Esta direção divina o ajuda. Já me aconteceu, e inclusive em público, nós estávamos a orar aqui, muito antes até das transmissões que nós fazíamos, nós estávamos todos a orar e eu de repente orei por um determinado assunto. E eu senti da parte de Deus que eu não devia ter orado. Eu quebrei toda a oração que eu fiz, pedi perdão a Deus e nunca mais voltei a orar sobre o mesmo assunto. Nós não sabemos tudo. Mas estamos a orar, estamos a abençoar A, B ou C. E é da vontade de Deus? Ao nós buscarmos a direção divina, o que é que vai acontecer? Vamos estar na vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus, buscando o que Ele quer, o que Ele deseja. Ouça, todos nós somos soldados, por assim dizer, dentro da tropa de Jesus. Vai chegar uma altura em que todo o povo de Deus, com esta direção, não vai ser preciso, dentro das igrejas, inclusive, dar ordens para fazer A, B ou C, porque eles já sabem o que é que têm que fazer. Por assim dizer, o Espírito Santo será o megafone para todos. A estação de comunicação, o telemóvel que vai comunicar com toda a gente, dando a direção que devem fazer. E se toda a gente seguir a direção do Espírito Santo, uma direção de paz, então está tudo bem. Amém? Então agora eu vos quero ler alguns versículos
que nos vão ajudar a entender tudo o que eu acabei de falar. Romanos 8, 14 a 15. Romanos 8, 14 a 15. Romanos 8, 14 a 15. E diz aqui, Romanos 8, 14 a 15, diz aqui assim: porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja a importância de você obter direção divina. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, mas recebeste um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ó querido Pai. Vamos neste versículo 15 ver uma coisa. Porque não recebeste um espírito de escravidão. Exatamente aquilo que eu vos disse. Só se recebe ou está a receber uma voz audível que lhe causa escravidão, que lhe causa medo, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. A direção divina só nos vai trazer vai-nos trazer algumas coisas, e algumas delas vai-nos trazer paz, amor, alegria. Isto são frutos do Espírito. Vamos voltar a ler o 15. Porque não recebeste um espírito de escravidão para estares outra vez em temor ou com medo. Isto, estar com medo, estar com receio, estar oprimido, não tem nada a ver com receber direção divina. É preciso ter muito cuidado com isto. Porque eu sei do que é que eu estou a falar. Eu já vi pessoas, eu sei de pessoas, pelo menos uma pessoa que eu vi, que dizia que recebia a direção divina e não estava a receber a direção divina. E era um tormento para ela, e ela dizia que era Deus. Muito cuidado com isto. Eu sei do que é que eu estou a falar. A direção divina traz paz. Inclusive para mim, porque há alguns anos eu tenho direção divina, há alguns anos eu tenho que buscar sempre mais do que uma vez. Eu já falei sobre isto. Porquê? Para ter a certeza das coisas. E não foram, e até hoje, poucas vezes foram as vezes que Deus repreendeu-me. Mostrou-me o meu erro, mostrou-me o que estava errado, mas repreendeu mesmo. Mas já houve vezes em que me repreendeu. Mas houve alturas em que eu, pensando que ser Deus, obtive uma voz que não tinha nada a ver com Deus. E é nisto que temos de ter cuidado. Não peça para ouvir vozes, peça por ser guiado por Deus. Eu costumo dizer e dar este exemplo. Se imagina uma televisão. A televisão está apagada. Quem tem o comando da mão é Deus. E Ele é que faz o quê? Liga a televisão quando Ele quer e mostra imagem sem som ou com som. Não mostra imagem e só mostra som. Ou então não mostra nada.
É Ele que tem o controle completo. É Ele que sabe o que é que vai fazer. E é Ele que sabe o que é que nos há de mostrar e como nos há de mostrar. Por isso é que eu digo, não pode haver medo envolvido. Você não pode ouvir qualquer coisa e ficar com temor. Não é com temor. Temor não será bem a palavra, mas medo mesmo. Temor é algo que eu tenho a Deus, que é um respeito muito grande. Portanto, medo não pode estar envolvido. Das vezes que me aconteceu isto, eu tive que repreender todo o espírito que estava ao pé de mim, expulsá-lo do pé de mim, ficar quieto, orar em línguas, buscar a direção de Deus outra vez. Agora, eu não agarro e estou sempre a ouvir. Eu não estou sempre a ter revelação. Eu tenho revelação quando Deus quer. Eu não agarro e faço uma pergunta e obtenho uma resposta imediata. Ou não tento, nem posso fazer isso, nem nunca sei que nunca vou receber isso, que é receber algo sobre outra pessoa. Isso é impossível. Eu não vou saber nada sobre a outra pessoa. Nem ouso, nem nunca ousei perguntar algo sobre outra pessoa. O que eu sei é o que Deus me revela. E principalmente, quando eu estou a orar por alguém, Deus me mostra a mim alguma coisa para poder ajudar a pessoa. Não é para denegrir, ou ofender, ou maltratar a pessoa. Nunca pode ser isso. É impossível. A única forma é para ajudar a pessoa. Isto é importante nós sabermos, isto, porque eu nunca vou saber algo sobre outra pessoa a não ser que eu seja envolvido com isso. Estão-me a entender? Isto é muito importante. Eu lembro-me que eu estar dentro da igreja e na altura estávamos todos a orar e vi uma coisa que me tinha acontecido a mim e eu não entendia porquê. Uma pessoa que me veio perguntar se permitia que ele soubesse da parte de Deus algo sobre a minha vida. E eu disse que sim. Tem que haver permissão da outra pessoa para você poder saber alguma coisa. Para que Deus lhe possa revelar alguma coisa, ou para que Deus que queira revelar. Porque há coisas que Deus não quer revelar. Há coisas da nossa vida que Deus não quer revelar mesmo. É de propósito. E nós temos que aceitar isso da parte de Deus. Isto é muito importante. Porque é a direção divina que nós estamos a buscar. É a direção de Deus. Esta direção não causa medo. Não pode, em forma alguma, causar medo. Amém? Porque senão não tem nada a ver com Deus. Vamos continuar. Isaías 40:11. Isaías, Velho Testamento. Isaías 40:11. Antes daquilo que nós vamos ler, nós temos que entender uma coisa. Isaías 40:11. Temos que entender uma coisa. O que é que temos que entender? Temos que entender que não nos faz superior aos outros obter direção divina. Algumas pessoas podem não a ter,
mas não nos faz superior aos outros. Algumas pessoas às vezes têm vindo ter comigo e dizer: tu que tens... às vezes não é assim, mas pronto, falam para mim e dizem: você que tem alguma revelação, peça a Deus para saber sobre aquele assunto. E eu digo, a maioria das vezes, eu nunca... Deus não fala assim. Deus não fala assim. As pessoas às vezes preferem escolher atalhos para chegar a Deus. E isso não funciona assim. Eu agora não sou o porta-voz, ou a ligação, ou o telemóvel, ou o telefone para chegar a Deus. Isso é impossível. Eu sou unicamente um servo de Deus que obtém direção dele. Mas que todos nós, todos que somos cristãos, e volto a dizer, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e tivemos o batismo no Espírito Santo, oramos em línguas, a direção do Espírito vem. Agora, por favor, não me digam que a imagem tal ou uma estátua qualquer falou para si. Esqueça, isso não tem nada a ver com Deus. Nada. Mesmo que seja uma estátua de alguma senhora não sei de quê, de alguma coisa não sei de quê, isso não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Ouçam o que eu vos vou ler, Isaías 40:11. Como pastor apanchará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentarem. Ele as guiará mansamente. Mansamente. Tem de ser em paz. Se não houver paz, se você por dentro está em guerra, dificilmente vai ouvir a voz de Deus. Você tem que estar em paz. Você tem que largar as preocupações. Sabe, a maioria das vezes o que eu faço é descarrego tudo o que me preocupa para com Deus. Há coisas que me preocupam, eu oro a Deus. Houve outra coisa que me preocupou, eu oro a Deus. E assim eu mantenho-me quieto e sossegado. Porque se eu confio em Deus, eu estou-lhe a agarrar nos assuntos, a colocar nas mãos dele, e eu sei que vão ficar resolvidas no nome de Jesus. E fazendo isso, eu então fico quieto, fico manso, quieto, sossegado. Para quê? Para obter a direção divina. Só assim. Eu vou-vos ler, eu estive na reunião da pastora Helena Rosa de ontem e eu estava a orar, estávamos a orar em línguas, uma altura que estávamos a orar em línguas e eu senti uma coisa que eu devia fazer. Eu não ouvi nenhuma voz, eu não tive nenhuma visão, não vi as coisas, eu sei de uma coisa que eu tenho que fazer. É assim muitas vezes que vem. Não é sempre da mesma forma. Deus não fala sempre da mesma forma. Não age sempre da mesma forma. Como nós também não fazemos. Às vezes falamos por telefone, outras vezes falamos por telemóvel, outra vez falamos por carta, outra vez falamos por e-mail, outra vez falamos por mensagem escrita, outras vezes falamos pessoalmente. Não agimos sempre da mesma forma. Deus também para connosco não age sempre da mesma forma. Até hoje nunca recebi nenhum mail de Deus, não é? Mas pronto, ainda estou a tempo. Vai ser difícil. Nem também recebi nenhum telefonema de Deus. Mas já falei com pessoas ao telefone que, apesar de eu estar a ajudar a pessoa, ela disse uma coisa que me tocou. Essa que me tocou, eu vi que era algo de Deus a querer chegar até mim. Nós temos que estar atentos a tudo o que nos é falado. Porque muitas vezes tudo o que nos é falado, há coisas que realmente nós devemos agarrar e literalmente o que nos falam,
algumas coisas é para mandar fora, não é? Mas há coisas, muitas das vezes, no meio daquilo, às vezes, eu posso ilustrar desta forma, no meio de uma conversa, há várias palavras e de repente chegam umas palavras que iluminam, parece que deitam luz. Aquelas palavras nos tocaram a nós. Refere-se a uma coisa que nós sabemos que nos está a tocar em determinado ponto. É algo que é para nós. Nessa altura Deus falou para si. Muitas das vezes em pregações, no meio de uma pregação, ouvimos direção divina aí. Enquanto nós estamos a ouvir um pregador a falar, um pastor a falar, alguém a falar para si, mesmo seja pastor ou não, no meio de tudo aquilo há algo que ilumina. O Espírito Santo está-lhe a mostrar alguma coisa para si. Aí está a direção divina. E se calhar muitas das vezes passou despercebido, ou você nem deu por isso, achou, mas não ligou. Com uma voz mansa e suave de Deus, você não ligou, não prestou atenção, porque os seus pensamentos eram mais importantes, aquilo que você tinha que fazer era mais importante. Ouça, se houver uma pessoa que lhe quer falar a si, chega-se ao pé de si para falar. Você tem que parar e dar atenção à pessoa para poder receber ou ouvir dela o que ela tem para falar. Mas, no entanto, a pessoa que quiser falar e você continua a andar e segue em frente e não sei o quê, você não vai ouvir. Se você está atarefado, o que é que eu tenho que fazer hoje? Eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, tenho que ir ali, tenho que ir falar com a tal pessoa, não sei o quê. Você não vai poder receber a direção divina. Você tem que estar quieto e sossegado. Só assim pode receber Deus. Não é o estar a orar constantemente, que vai trazer a voz de Deus. Eu não estou a dizer que você não deve orar. Glória a Deus que você ora. Glória a Deus que você ora. Mas tem que entender, perdão, que tem que ficar quieto, ficar sossegado. Não é algo fácil. É algo que se aprende. Obriga a disciplina da nossa parte. A maioria das vezes nós queremos falar, resolver aquele assunto, falar, obrigado, Pai, que já estamos a atingir os objetivos, obrigado, Pai, que já temos isto, já temos aquilo, que Tu já nos abençoaste, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Então, e a direção divina para esse assunto? Eu não estou a dizer que Deus não nos queira dar tudo. Tudo bem. Mas o que é que Ele quer? Há orações dentro da Bíblia que nos diz exatamente isso. Orações que devemos fazer, como Colossenses 9, 1:9. Até podemos abrir, vamos lá abrir. Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. Novo Testamento, Colossenses 1:9. E diz aqui, por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado com toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, com toda a paciência e longanimidade com gozo. Olhem para mim, se faz favor. O que é que está aqui no versículo 9? A meio do versículo ir, e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Ora, como é que eu consigo saber a vontade de Deus se Deus não se revela a mim? Vai ser difícil.
Ou vocês acham que as nossas decisões pessoais, aquilo que nós decidimos, é o que é correto para com Deus? Muitas das vezes não é. Havia algumas coisas que eu já gostaria de ter feito. No entanto, não fiz. Um ferreiro, aquele que bate o ferro, tem a bigorna, que é aqui uma coisa toda em ferro, depois tem o martelo grande e depois tem o ferro. Muitas vezes ele bate e aquilo não acontece nada. Então o que é que ele faz? Ele tem que meter no fogo para aquilo ficar ao rubro para conseguir moldar melhor as coisas. O que é que eu vos quero dizer? Muitas das vezes batemos em circunstâncias em que a situação não está preparada para nós investirmos o nosso tempo nisso. E nós temos de ter cuidado com isso. Por isso é que ainda não fiz algumas coisas que eu gostava de fazer. Eu tenho que esperar em Deus. Saber a sua vontade. Só então eu poderei fazer. E eu tenho-me dado muito bem com isso. Muito bem com isso. Inclusive em assuntos pessoais, em assuntos meus pessoais, em algumas coisas que eu tinha que resolver, e toda a gente dizia, tem de ser já, tens que ir para lá já, para resolver, e tal, não sei o quê. Eu sentia da parte de Deus ficar quieto. E o que eu fazia era o que eu sentia. Ficava quieto. E a solução para o caso veio por si mesma, sem eu ter que fazer nada. Portanto, mais vale esperar algumas coisas do que resolver. Eu não estou a dizer que você não deve resolver isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Eu não estou a dizer o contrário. Mas você agarrou no assunto, meteu em Deus, confie. Confie, por favor. Confie no Senhor. Ele vai fazer. Espera que Deus lhe mostre alguma coisa. Busque isso. Eu busquei a direção divina. Eu sei tudo? Não sei. Sei isto ou aquilo ou aquilo outro? Não. Mas Deus me mostra algumas coisas para me ajudar. Mas não sei tudo. Vamos continuar. Isaías 55, 12. Vamos voltar a Isaías 55, 12. E diz aqui em Isaías 55, 12, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros clamarão de prazer perante a vossa face e todas as árvores do campo baterão palmas. Em paz sereis guiados. Em paz. Muito cuidado com isto. Você recebe alguma revelação e há confusão, e há litígio, inclusive da sua parte em relação a alguém, há litígio na altura que está a acontecer, ouça, agarre nisso, meta-me numa caixinha e espere em Deus para haver outra vez outra revelação. Você tem que estar em paz. Não é por acaso que Deus diz para nós irmos até ao nosso quarto e orar sozinhos, não é por acaso. E não é por acaso que ele fala do quarto. Sabem porquê o quarto? Qual é o sítio mais sossegado da nossa casa? É a sala? É o quintal? É a cozinha? É o quê? É o quarto. É o sítio onde nós estamos mais sossegados. É o sítio que nós vamos para descansar, para dormir. Por isso é que ele fala do quarto.
o local mais quieto da casa, mais sossegado. Há coisas, agora que nós vamos abrir, há coisas que nós devemos ter para poder ter direção. 1 de Pedro 3:4. 1 de Pedro 3:4. Primeira de Pedro 3:4. E o que está aqui escrito é: embora se calhar é bom eu dar-vos uma ilustração de tudo o que está a acontecer aqui para não causar confusão. Embora eu vou extrair este versículo do meio de todo o contexto, eu quero-vos explicar o contexto porque é importante, porque eu já tenho visto tanta coisa que isto às vezes... vamos começar um 1. Vamos começar um 1. Portanto, 1 Pedro 3:1. Eu vou-vos ler até chegar a este versículo, ao versículo 4, que é onde eu quero chegar. Mas é importante que se calhar eu faça esta ilustração toda. Semelhantemente, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo aporte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Isto já tem acontecido. Eu conheço alguns exemplos. Considerando a vossa vida casta em temor, os efeitos delas não sejam o exterior, o frisar dos cabelos, o uso de joias, a compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, um incorruptível trajo de espírito manso e quieto, precioso diante de Deus. Vejam o que aqui está a dizer, é que as mulheres não podem usar efeitos exteriores, frisar o cabelo ou usar joias ou compostura. Não é isso que está a dizer. O que diz aqui que é o efeito delas não seja o exterior. Não seja. Quer dizer, que não seja só o exterior. Seja o frisar de cabelos, o uso de joias ou compostura de vestidos. Mas depois fala, mas o homem encoberto. Este homem fala sobre humanidade, fala sobre homem e mulher. Mas que o homem seja encoberto no coração, o interruptível traz de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ouçam, o ser um espírito manso e quieto não quer dizer que há alturas, mesmo pelo espírito, nós sejamos às vezes explosões. O que é que quer dizer com isto? Às vezes nós estamos a orar e a nossa oração torna-se violenta, da forma que nós estamos a orar. E isso não nos deixa de ser, nós não deixamos de ser mansos. É a oração que nos está a levar a ser duros, a ser implacáveis, portanto, a situação que nós estamos a orar. E isso é certo, é correto. Agora nós temos de ser mansos e quietos para obter a direção divina. Só dessa forma podemos receber. Isto é um assunto do qual eu gosto muito de falar. Portanto, assim, para a lição de hoje, eu quando estava aqui a pensar, quando estava a buscar a Deus, a ver o que é que queria fazer, o que é que queria falar, quando eu senti isto, e até esta lição não foi preparada normalmente como eu costumo fazer, que é muito pouco tempo antes da reunião, foi preparada ontem, inclusive na reunião, enquanto a Helena Rosa estava a dar a reunião, foi quando eu fiz toda a lição. E o que é importante é nós entendermos que Deus espera de nós estarmos quietos para poder dar a direção. Por isso é que eu gosto, principalmente na altura que me acordo,
quando acordo, eu gosto dessa altura, porque é a altura em que eu posso orar e é a altura que eu estou mais quieto. A altura em que eu não tenho influências do exterior em nada. E busco a Deus saber o que Ele quer para mim. Às vezes eu só oro. Mais nada. Não faço mais nada. E fico quieto, sossegado. Esperando saber de Deus alguma coisa. Volto a dizer, se alguém tem de dizer alguma coisa para si, você tem que dar atenção à pessoa. Você não espera orar, ir-se embora e depois dizer que Deus não fala consigo. E Ele nunca vai conseguir falar. Você só falou? Só você falou? Como é que Ele vai falar? E outra das coisas, Deus vai confirmar a sua palavra. Não vai dizer nada contra a sua palavra. Temos de ter cuidado com isto também. Ele vai confirmar a sua palavra. Inclusive, eu peço a Deus muitas das vezes confirmação com versículos bíblicos, que me mostre na palavra de Deus aquilo que Ele me está a mostrar para mim. Há coisas que muitas das vezes que vêm de Deus que nos desafiam. Desafia a nossa mente, desafia aquilo que nós fomos habituados a ouvir dentro da igreja, aquilo que nós pensamos que é correto. Então eu tenho que pedir a Deus que me mostre, em mais que 2 ou 3 versículos, aquilo que me está a mostrar para eu ficar confiante na revelação que tenho. Amém? Hoje o meu estômago está a fazer barulho. Então, vamos aqui abrir em Atos 13, 2. Sim, Atos 13, 2. Eles estavam vários tipos reunidos, estavam orando, servindo ao Senhor, e diz aqui, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ouça, alguma revelação que alguém, isto é importante também, porque eu tenho visto às vezes algumas coisas que não bate certo. Se alguém fala para si alguma coisa, se alguém chega ao pé de si, às vezes há pessoas que querem ser muito espirituais. Eu evito fazer isto, de falar com alguma pessoa alguma coisa, ou se falar, falo sempre muito quieto e sossegado para a pessoa, mas evito de dizer. Evito de falar, seja o que for, para alguma pessoa, mesmo às vezes quando eu sei. O que é que eu quero dizer com isto? Há pessoas que muitas vezes, eu senti da parte de Deus para si que você deve fazer isto. E você sabe que até essa pessoa tem relação espiritual. E lhe diz isto assim. O que ela acabou de dizer tem de confirmar alguma coisa que você já sabe. Se não confirmar uma coisa que você já sabe, meta isso na prateleira e espere. Eu tenho, na minha vida, uma prateleira que eu criei. É uma prateleira que eu criei que eu ponho algumas revelações de Deus. Ponho nessa prateleira, para quê? Para esperar o tempo certo em que isso vai acontecer. Eu sei de um pastor que teve um sonho e que se via a pregar para multidões. E ele na altura nem sequer era pastor. E eu, por causa desse sonho, largou tudo da vida,
tornou-se pastor e criou um grande problema para a vida dele. Apesar de nós termos sonhos de algumas coisas, não quer dizer que isso vai acontecer já. Nós não vamos ter que dar uma ajuda a Deus no projeto que Ele tem para nós. Isso não é preciso. O projeto criará por Ele próprio. Por isso é que eu digo que eu tenho uma prateleira que eu criei, onde algumas coisas que eu sei para a minha vida estão nessa prateleira, arquivadas, esperando o tempo certo. Se você recebeu alguma revelação de outra pessoa e não confirma nada daquilo que você sabe, você agarra nisso e mete na prateleira e espera Deus confirmar. Espere Deus confirmar. Eu volto a repetir. Espere Deus confirmar. Se Deus nunca confirmar, mantenha na prateleira. E quando você chegar até ao final da vida, aquilo ainda continua na prateleira, deixe lá estar, está bom. Por isso é que eu não gosto muito de falar a outras pessoas. E se sinta às vezes alguma forma de alguma coisa, eu tento buscar sabedoria de Deus para falar à pessoa corretamente, da forma correta. O que eu senti para ela. Normalmente, eu não chego ao pé da pessoa e digo assim, eu senti que você devia de fazer isto ou devia de fazer aquilo. Eu nunca digo isto. Eu digo isto a pessoas de qual eu tenho muita confiança. Às outras pessoas de qual eu tenho menos confiança e eu tento levar a conversa a chegar a um ponto de lhe mostrar alguma coisa. Estão-me a fazer entender? Amém? Porque senão eu não sou dono de ninguém. E eu não gosto de exibir, seja que for, de Deus. Deus me deu um dom em relação a uma coisa ou outra, mas eu não tenho que estar a exibir nada. Ouça, Jesus foi confirmado entre os seus e a sua fama correu. Não foi por ele, foi pelos outros. Samuel foi confirmado como profeta entre as pessoas, não porque ele fizesse alguma coisa. Você será posto no local, no sítio exato que Deus quer, na altura que Deus quer. E você não precisa dar nenhuma ajuda a Deus. Eu cheguei a ver alguns pastores aflitos a chegarem a uma reunião porque não estavam nas primeiras filas. Porquê? Por serem pastores? Por serem bispos? O que é que isso tem a ver? O seu cargo, o meu cargo, só me traz mais responsabilidade. Não traz um determinado lugar no céu, não traz um determinado lugar no assento na igreja, não traz esse determinado lugar. Traz é muito mais responsabilidade. Então devemos sentar? Não. Sentar nas últimas filas, você deve sentar onde você achar melhor. E se você for chamado para a frente, deve ser honrado por isso. Amém? Então vimos aqui que, se calhar não vimos, que o Espírito Santo falou. Desculpem, mas eu perdi-me um pouco. Eu, com tudo o que eu falei, eu cheguei a ler o versículo. Cheguei a ler. Glória a Deus. E servindo ao Senhor, João disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo falou. Falou através de quê? De um homem, uma mulher. Mas
Saulo e Barnabé sabiam disso, de certeza. Porque foi confirmado por eles, de certeza. Porque depois a seguir diz, jejuando e orando, pondo as mãos sobre eles, os despediram, no versículo 3. A direção espiritual não nos vai levar, muitas das vezes, onde nós queremos ir. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que, às vezes, nós queremos fazer determinadas coisas, mas não é isso que o Espírito Santo quer. E outras das vezes não queremos fazer determinadas coisas, e é isso que o Espírito Santo quer. Há um versículo na Bíblia que diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Por isso, cada vez que eu recebo alguma revelação da parte de Deus que é contra o que me apetecia fazer a mim, eu a tomo como certa. Mas se há alguma coisa eu recebo de Deus, como é uma coisa que eu quero fazer, eu espero em Deus, busco outra vez, espero para ter a certeza absoluta. Porque é uma coisa que eu também quero fazer. E então eu tenho que ter a certeza absoluta. Agora, se for alguém que contraria a minha vontade, eu tenho quase certeza absoluta que aquilo é de Deus. Porquê? Porque o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Amém? Para terminar, vamos abrir em Atos 2, 38 e 39. Eu comecei-vos por dizer que a direção do Espírito Santo não é dada a alguns. Não é dada para alguns, é dada para todos. Agora, vejam que a direção do Espírito não traz confusão. Uma pessoa dentro da igreja não recebe uma direção para ir para a esquerda e outra pessoa dentro da igreja recebe a direção para ir para a direita. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, na vida pessoal até pode estar a acontecer isso e a pessoa realmente deve ir para a esquerda e a outra para a direita. Isto é um exemplo. Mas eu estou a dizer, muitas das vezes quando se está a orar na igreja, a igreja toda, quando está a orar, quando se está a buscar a direção divina, principalmente em reuniões de trabalho de igreja, quem estiver dentro da igreja, não recebe revelação para ir para a esquerda, que a igreja deverá ir para a esquerda toda, e outro recebe revelação para ir para a direita. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é, um recebe revelação para ir para a esquerda e o outro se levanta e confirma a direção que o outro recebeu e diz que realmente é para a esquerda que devemos ir. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes está envolvido decisões pessoais, vontades próprias. Isto não pode acontecer. Eu nunca ponho a minha vontade própria, o que eu desejo fazer, à frente daquilo que eu recebo de Deus. Eu já vi uma pessoa ter a revelação de Deus, e ela tinha a revelação de Deus, essa pessoa. Ela sabia ouvir Deus, só que dava a interpretação que ela achava que devia de ser. Ela sabia o que é que ia acontecer, mas no entanto dizia assim, não, mas Deus não vai permitir isto porque isto não é bom. No entanto sabia que o que ia acontecer era de mal. Portanto, no fim, nós temos de dar a direção que recebermos quando é para dar. Muitas das vezes não podemos falar. E a maioria das vezes não devemos sequer falar.
Eu, por causa disso, aprendi muitas das vezes que devemos estar calados. Porque eu uma vez, por causa disso, de querer ajudar alguém, pensando que ia fazer o bem, ainda fiz foi mal, por causa de ter falado. Se Deus nos mostra alguma coisa, é para ajudar as pessoas. Ajudar. Não é condenar. Ajudar. E principalmente ajudar-nos a nós. Esta promessa de direção de Deus, conforme eu vos falei desde o princípio, é para toda a gente. E aqui está a confirmação disto. Pedro se levanta depois de ser interrogado pela população. Pedro se levanta e disse Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E depois diz no 39, porque a promessa a vós diz respeito, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa dada por Jesus, que enviaria o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo iria guiar, é para todos. A quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Amém. Então, o que é que nós aprendemos hoje? Que devemos ser e devemos desejar ser guiados por Deus. Um espírito manso e quieto, estar quietos, sossegados, ir para o quarto a orar sozinhos, estar quietos. Às vezes não conseguimos isso. Mas se você buscar a Deus, pedir a Deus, para poder ficar quieto, Ele o faz na sua vida. Tem que haver uma decisão pessoal. Sempre. Há sempre uma decisão pessoal envolvida. Vejam, se você for ler o livro de Samuel, o pequeno Samuel, na altura que estava na casa de Deus a servir, na casa de Deus, começou a ouvir a voz de Deus, a ouvir a dizer Samuel, Samuel, e ele pensava que era o pastor, o sacerdote mais velho, que o estava a chamar e ia ter com ele, e voltava outra vez, e Samuel, Samuel, e ele voltava a ter, e o sacerdote percebeu que era Deus que estava a tentar falar com ele, e ele diz, para a próxima vez, senta-te, fica quieto, e diz, fala com o teu servo ouve. E ele voltou a ouvir, Samuel, Samuel, e o rapaz, pequeno Samuel, virou-se e diz, fala com o teu servo ouve. E Deus falou. Mas não falou enquanto ele não disse aquelas palavras. Fala com o teu servo ouve. Não faça como algumas pessoas que eu já ouvi. Deus é poderoso, Ele pode falar comigo quando Ele quiser. Não é assim. Ele não vai fazer nunca isso. Nunca. A Bíblia diz, tornai vós para mim que eu tornarei para vós. Então o que isso quer dizer? É que nós temos que tornar para Deus e dar-lhe permissão para entrar na nossa vida, para a revelação entrar na nossa vida. Nós é que temos que dar permissão. Não há outra forma. Se não dermos permissão, Ele não vai fazer nada. Amém? Ninguém adormeceu? Às vezes a minha forma de falar quieta e sossegada faz com que possam adormecer. Mas damos por terminada aqui a lição. E o que é que vamos fazer agora?
Santa Ceia. Vamos chamar o grupo de louvor para aqui, se faz favor. Primeira Coríntios 11:23. Amém. Então vamos lá ficar de pé. Pastor Rogério, pode vir para aqui, se faz favor. Para o pé de mim. A Santa Ceia. É importante nós percebermos o respeito, a reverência que nós devemos ter na Santa Ceia. A Santa Ceia que nós estamos a fazer é honrar o Senhor. Nós normalmente lemos algo, mas o que devemos entender realmente é o respeito que nós devemos ter por Deus. Foi das duas ordenanças que Jesus nos deu, foi o batismo nas águas e a Santa Ceia. A Santa Ceia é para recordar o que Ele fez por nós. Recordar que Ele morreu por nós na cruz, que Ele derramou o seu sangue por nós, por isso tomamos o vinho, que Ele deu o seu corpo por nós, por isso tomamos o pão. Ele sofreu por nós, para que nós fôssemos curados, libertos, abençoados, salvos. Por assim dizer, salvo inclui tudo isto que eu vos acabei de falar. É importante que ao tomarmos parte desta Santa Ceia, haja da nossa parte reverência para com Deus, respeito para com Ele, pelo que Jesus fez por nós. Mais do que qualquer ato religioso ou que eu vos possa ler, isto é que é importante. Como nós estamos perante Ele. Amém? Então vamos orar pelo pão e pelo vinho. Pai, eu abençoo em nome de Jesus o pão e vinho, Senhor. E que seja dado aos meus irmãos. Amém. Qual é o coro? Vamos cantar. Sangue. Sangue de Jesus é maravilhoso, o sangue do Cordeiro hoje é poderoso. Ele nos purifica e nos dá libertação. Ele nos abençoa para o louvor e a adoração. Aleluia, como eu te amo. Aleluia, a Jesus. Aleluia, como eu te amo. Aleluia, a Jesus. Amém. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o meu cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres e beberes deste cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que venha.
Digam assim: Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, por tudo o que fizemos que não te agradou, Senhor. Em nome de Jesus. Perdoamos a todas as pessoas que nos ofenderam e magoaram, no nome de Jesus, Senhor. E Pai, agora vamos perante Ti, levantamos o pão, Senhor, que tem um simbolismo para nós do corpo de Jesus, e tomamos, aceitando o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar, aceitando o seu sofrimento como sendo em nosso lugar. Nós tomamos o pão, em nome de Jesus. Agora, Pai, levantamos o nosso cálice perante Ti, Senhor. Este cálice que é o símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz em nosso lugar. Pois através dele vem a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, porque Jesus fez na cruz. Pai, nos lembramos de Jesus. E aceitamos o que Ele fez como sendo em nosso lugar, Pai. E tomamos este vinho, honrando o que Ele fez, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. E agora digam comigo assim: Senhor, te agradecemos, Senhor, ser participante desta Santa Ceia. É uma honra para nós, Senhor. E te agradecemos, Senhor, tudo o que tens feito por nós até hoje. E sabemos que muito mais coisas vamos ver à nossa frente, Senhor. Tudo seja para a Tua glória e para a Tua honra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que Tu vais fazer, por Tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo Teu grande amor, por teres dado a Tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Amém. Muito boa semana. Amém.